Vamos lá, gente, voltamos ao nosso segundo bloco dessa primeira aula nossa, que é sobre os direitos humanos, tá certo? A matéria que eu, Dolores Carmen, vou ministrar com vocês e vou estar aqui. Nessas aulas todas a gente vai ver todas as leis, a gente vai conseguir, ver todos os pontos certinhos do edital. Vamos para a terceira geração de direitos, gente. Na terceira geração, nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial e com o fim da Segunda Guerra, um sentimento que consegue contagiar o mundo todo sobre solidariedade e fraternidade. Todas as reflexões que embasam dos documentos principais que a gente vai falar muito aqui nas aulas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, elas surgiram depois desse pós-guerra. Com essa terceira geração, nós temos aflorado a solidariedade e a fraternidade. O mundo teve a consciência de que as coisas não poderiam ficar como estavam. Em menos de 50 anos, milhões de vidas foram levadas. Então é necessário que a gente pare e tenha um ideal de olhar apenas não só para a gente como um indivíduo, mas como irmãos que não podem viver isolados. Os ideais de fraternidade e solidariedade passaram a fazer com que o indivíduo ele olhasse não só para aquilo que diz respeito ao indivíduo em si, mas a toda a coletividade. Direitos difusos e coletivos, direitos transindividuais, ou seja, que transcendem a esfera do indivíduo. A gente está falando de uma geração que representa a evolução dos direitos fundamentais. A partir de agora, para alcançar aquilo que é meu direito, eu vou procurar uma sociedade que seja modernamente organizada, que se encontra tão envolvida, bem resolvida e evoluída diante das relações, que ela vai focar nas diversas naturezas, especialmente nas decorrentes de uma densa urbanização, de uma industrialização, todas elas à luz da fraternidade e da solidariedade. Reflexão principal: com o fim da Segunda Guerra Mundial, esse sentimento aflorava a todos. Nós estamos falando da terceira geração de direitos. E exemplos desses direitos são a autodeterminação dos povos, a paz, o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a comunicação. Quando você vê na sua prova falando de autodeterminação dos povos, falando de meio ambiente ecologicamente equilibrado e de comunicação, pode ter certeza, pode marcar. É a terceira geração de direitos que o avaliador está falando para você. Eu falei da paz também e quero fazer um adendozinho, porque a gente vai, quando chegar na quinta geração, discutir uma polêmica sobre a paz na terceira geração ou na quinta geração. Mas aí eu quero que você anote no caderninho, quero que você complemente aí. Nós estamos falando na terceira geração da fraternidade e da solidariedade, do fim da Segunda Guerra Mundial e de direitos difusos, coletivos, transindividuais, que transcendem a esfera do indivíduo. Estamos falando daquilo que é coletivo. Documento principal que a gente fala nessa terceira geração, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela que trouxe esse pensamento que irradiou e contagiou o mundo de solidariedade e fraternidade. Aqui no Brasil, exemplos dessa terceira geração são a Constituição de 1946 e a Constituição de 1988. Então agora a gente vai para a quarta geração dos direitos humanos. Como eu dizia para vocês na aula passada, em prova a gente vai encontrar muito mais focado nas três primeiras gerações de direitos. Mas é importante que a gente conheça, tá certo, essas outras gerações, porque se o avaliador perguntar, você vai estar pronto para a prova. A quarta geração ela é marcada por direitos novos, ou seja, os direitos que foram surgindo ao longo da evolução do tempo, que são fruto da história e que aparecem para a gente como direitos novos. Ele quer para a gente, na quarta geração, trazer algo muito importante, é um pensamento que eu quero que você leve para a sua prova. Na quarta geração de direitos,
a lei, o direito humano, essa evolução vai trazer para a gente uma proteção tanto da intervenção do Estado aos nossos direitos, como do próprio indivíduo intervindo no nosso direito. Ninguém pode intervir naquilo que é sua decisão, nem o Estado, nem o particular. Exemplos desses direitos, nós temos os direitos relacionados à pós-modernidade, globalização, internet, tecnologia, ciência, fertilização in vitro, cirurgia de mudança de sexo. Eu lembro quando eu estudava direito na faculdade, uma frase que o professor dizia que era o direito que acompanhava a sociedade. O direito ele tem que estar pronto para ele se adequar àquilo que é necessidade. Então a quarta geração é a geração dos direitos novos. E aí você tem como exemplo pós-modernidade, globalização, internet, tecnologia, fertilização in vitro, cirurgia de mudança de sexo, tá certo? A gente vai observar que a partir da quarta geração nós não vamos ter documentos específicos sobre aquela geração, tá certo, pessoal? A quinta geração, ela tá ligada à dupla noção de paz mundial e de segurança internacional. No bloco passado, eu falei para vocês, na terceira geração de direitos, que a gente encontrava uma discussão, uma polêmica, porque em alguns documentos, alguns doutrinadores, eles vão trazer a paz como um exemplo do direito de terceira geração, e que é, de verdade, a paz ela é um exemplo. Mas como ela aparece na quinta geração? Quando ela aparece na quinta geração, ela vem acompanhada, gente, do termo mundial ou internacional, tá certo? Então a gente vai fazer essa diferenciação na nossa prova. A quinta geração, ela tá ligada à noção de paz mundial ou internacional e também segurança internacional. Embora seja alvo de discussão, a gente vai conseguir fazer essa diferenciação da terceira para a quinta geração no que diz respeito à paz, tá certo? Na terceira geração, ela geralmente vai vir paz apenas, e aqui na quinta geração a gente vai encontrar paz mundial ou paz internacional. Na sexta geração, nós estamos falando agora da preocupação com o acesso à água potável, tá certo? Então, o direito de sexta geração, a gente vai encontrar essa preocupação com a água, tá certo? E aqui a gente encerra as gerações de direitos e nós vamos para as características dos direitos humanos. Essa parte inicial para a gente é muito importante, a gente está preparado para aquilo que o avaliador vai trazer na prova. E eu digo que essa parte inicial dos direitos humanos, ela é como se fosse uma lupa. É a partir dessa aula inaugural que a gente vai pegar e vai conseguir refletir sobre todos os outros direitos e vai ficar mais fácil para a gente refletir diante da prova daquilo que o examinador está querendo de nós. Nós vamos falar sobre as características dos direitos humanos. Em primeiro lugar, a gente traz para vocês a relatividade. Ora, a gente vai poder encontrar dentro da nossa prova alguém falando que os direitos humanos, eles são direitos absolutos. E aí? Eles são os direitos absolutos ou de matéria relativa? Primeira característica para a gente é a relatividade. Para o STF, no âmbito interno do país, não há direitos fundamentais, não há direitos humanos de matéria absoluta. Para o STF, no âmbito interno, não há esse direito de matéria absoluta. Porque todo direito, quando a gente vai aplicar, ele precisa ser sopesado, ele precisa ser confrontado com outros direitos. Nem o direito à vida. Exemplo disso é que nós encontramos em casos excepcionais a nossa Constituição relativizando quando ela diz que a pena de morte ela pode acontecer em casos de guerra declarada. Ou seja, nem o direito à vida ele é tido de forma absoluta. Acontece que tudo em direito a gente sabe que sempre tem uma exceção. E para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, existem sim direitos de matéria absoluta, vedações absoluta.
E aí a gente vê no artigo 4º e no artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos a vedação absoluta à escravidão, ao tráfico de pessoas e à tortura. O artigo 4º e o artigo 5º, eles não podem dizer para a gente algo relativo, eles dizem de forma absoluta. Eles trazem uma vedação para a gente que é muito importante. Então, relatividade é a primeira característica dos direitos humanos. Para o STF, isso já está concretizado no âmbito interno, não há direito fundamental de matéria absoluta. Mas para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, há sim, no artigo 4º e 5º, vedações absolutas. E aí eu digo para vocês, turma, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não podia dizer diferente. No pós-guerra, milhões de vidas levadas em vão, ela tinha que trazer de forma concisa, de forma marcada, pontual, aquilo que era tortura, escravidão. Não, tá certo? A gente vai lembrar disso. O STF, ele diz que é relativo, mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz nos seus artigos 4º e 5º vedações absolutas. É relativo porque, gente? Porque ele é sempre sopesado, confrontado, relativizado, conforme ele é colocado diante de outros direitos também. A primeira característica, a relatividade. A segunda característica é a universalidade. Os direitos humanos, eles são universais, ou seja, eles são oponíveis a todos, eles devem ser exigidos de todos. Todos. Também, num segundo aspecto, a gente pode encarar na perspectiva de uma dupla esfera de proteção. Por quê? O indivíduo ele pode pleitear os seus direitos não apenas na comunidade interna, mas na comunidade externa também. Se a gente fosse aprofundar mais um pouco nessa universalidade, a gente vai ver que essa é uma conquista também a partir de 45. Antes, o homem ele era entendido como um sujeito nacional de direitos. E aí, depois de 45, a gente tem essa universalidade, onde ele pode exigir de todos, né? Essa preocupação do mundo todo contagiado por esse pós-guerra. E aí, a Declaração Universal dos Direitos Humanos trazendo para a gente que ele deve exigir, sim, esses direitos fundamentais de todos. Então, os direitos humanos, eles são universais, todos nós temos. Eu tenho e eu posso exigir de todos, são oponíveis a todos. E essa dupla esfera de proteção, porque a gente pode exigir tanto na comunidade interna como pleitear os nossos direitos na comunidade externa também. Terceira característica. Vimos a relatividade, agora a universalidade e a terceira é a complementaridade. Os direitos humanos, eles não são enxergados num aspecto isolado. A gente não pode olhar ele num prisma separado. Eles estão numa relação de irmandade, de fraternidade, ou seja, de complementaridade. Um direito, ele complementa o outro. A gente falou agora há pouco das 6 gerações de direitos, e aí a gente falou da primeira geração, dos direitos civis e políticos, e aí a gente falava do direito, né, da prestação negativa do Estado, ou seja, o direito à vida. E na segunda geração, o direito social, um direito para a gente, não é econômico e cultural, a gente fala da moradia, do trabalho, da saúde. Então veja, complementaridade. O direito à vida da primeira geração, ele é complementado pela saúde. Um não pode ficar isolado do outro. Os direitos sociais da segunda geração, eles reforçam os direitos individuais da primeira geração. Então, aqui nós estamos falando dos direitos que complementam. Ele vem para não estar isolado, mas para ser complementado, para ser completo junto com o outro. É nessa simbiose, é nessa coletividade, é nessa irmandade que eles devem ser entendidos e respeitados.
e exigidos também. Uma geração completa a outra, uma geração complementa a outra. Devem ser analisados nessa irmandade e não no isolamento, tá certo? Aí vocês lembram desse exemplo, vida e saúde, primeira e segunda geração, complementaridade. Vamos para a quarta característica, que é a historicidade. E aí tá ótimo pra gente, porque a gente acabou de fazer esse passeio pelas gerações dos direitos humanos e a gente viu que eles são fruto da evolução do tempo. Eles passam por transformações ao longo da história. O direito humano, ele não está atribuído a um fato isolado, único, separado. Os direitos fundamentais, eles não têm uma natureza definitiva, porque eles continuam sendo fruto da construção do tempo e da história. Eles estão num constante processo de modificação. As gerações de direitos fundamentais, elas explicam justamente esse ganho pontual que ele foi tendo ao longo das gerações, com o passar do tempo. Então, aí está a historicidade, a quarta característica dos direitos humanos. Eles não têm uma natureza atribuída a um fato definitivo ou isolado, mas eles são fruto da transformação e evolução ao longo do tempo e da história. Quinta característica, inexauribilidade. Não se esgotam num período. Exemplo disso são os direitos novos. A gente vê, eles não se acabam. A gente tem hoje aqui um grupo de direitos e ali encerrou. Não, também eu gosto de pensar nessas três características de forma alinhada: complementaridade, historicidade e inexauribilidade. Porque a gente vê aí que todas as três elas trazem pra gente que o direito ele não se perde, tá certo? No tempo, no momento isolado, não. Ele sempre está sujeito à transformação. E a inexauribilidade quer dizer que ele não se esgota num período. A gente vai ver sempre o direito se transformar e tá aí o exemplo dos direitos novos. A gente viu isso na quarta geração de direitos. Mais uma característica, a inalienabilidade ou indisponibilidade. Os direitos humanos não têm um conteúdo econômico. Eu não posso atribuir um valor à vida, eu não posso atribuir um valor à liberdade. Cada direito, ele não pode ser vendido, trocado, comprado. Não há natureza de conteúdo econômico nos direitos humanos ou fundamentais. Por isso, eles não podem ser transacionados, negociados por inteiro. Ainda que a gente encontre alguns aspectos e alguns exemplos de que os direitos fundamentais eles tiveram a relativização e eles chegaram a ser negociados, mas em alguns aspectos, não no todo. Exemplo disso são os contratos de reality show, onde a pessoa expõe sua vida, sua liberdade, e aí ele negociou, ele transacionou um dos aspectos daquele direito fundamental. Mesmo assim, não se pode dizer que a gente está vendendo o direito como um todo ou comprando. Não há um valor jurídico, eu não posso dispor, eu não posso alienar. Então, a inalienabilidade ou a indisponibilidade, tá certo? Não tem conteúdo econômico nesses direitos. Não posso vender, trocar, não há valor jurídico para a vida, para a liberdade, segurança, igualdade, tá certo? Mais uma característica, essencialidade, que é autoexplicativa. Os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles são essenciais. Agora, outra característica para a gente é a imprescritibilidade. Os direitos fundamentais não estão sujeitos ao decurso do tempo. Por isso, a gente pode dizer que eles são imprescritíveis. Eles são exigidos sempre. Embora que a gente possa ter, para a existência de um processo ou para alguma restrição processual, um prazo para o exercício desse direito, nós não podemos dizer que eles estão sujeitos ao decurso do tempo. O que há são algumas restrições com relação a prazos, mas os direitos humanos e fundamentais, eles são imprescritíveis. Eles não estão sujeitos a esse decurso aí, tá certo? A
irrenunciabilidade, outra característica, não podem ser objeto por seu titular de renúncia. O cidadão, o indivíduo, ele não pode dizer: eu não quero, eu estou renunciando ao meu direito à vida, eu estou renunciando à minha segurança ou à minha liberdade. O Estado, nesse sentido, ele tem que nos proteger de nós mesmos. O direito humano, o direito fundamental, ele não pode ser objeto de renúncia, não posso renunciá-lo. Tem um exemplo bem interessante para a gente da França, né? E aí quando a gente está estudando direito, a gente vê, e eu quero que você lembre na sua prova, quando falar da irrenunciabilidade, do arremesso de anão. Considerado um esporte na França, os anãos eles eram arremessados, e aí se juntou um tribunal e as pessoas começaram a falar da segurança da vida e que expunha aí a dignidade da pessoa humana, e o anão estava sujeito àquilo. E quando os anãos foram ouvidos ali no tribunal na França, eles disseram: olha, a gente não quer que acabe não, a gente gosta, é nossa profissão, nós somos aqui os principais, os mais importantes nessa atuação. Então, nem o anão, ele não podia renunciar ao seu direito fundamental, tá certo, gente? Por último, e não menos importante, a característica é a vedação ao retrocesso. As conquistas do indivíduo que ele alcança não devem retroceder, não podem abandonar aquilo que eles conquistaram ao longo do tempo, tá certo? Então, a gente encerra aqui as características dos direitos humanos e nós vamos para o ponto importante do nosso edital, que são os precedentes históricos que estão pontuados ali no edital. Se você pegar, nós temos 3 pontos que são bem importantes: o direito humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho. Esses são os 3 pontos mais importantes dentro dos precedentes históricos que devem ser avaliados e analisados por nós aqui na nossa prova. O direito humanitário, ele é marcado no século XIX, quando as nações, estados e governantes, eles entraram num acordo internacional para definir alguns pontos para os conflitos armados. Eu quero que você lembre dessa palavrinha: conflitos armados, hipótese de guerra. Um tratamento humanitário para os prisioneiros da guerra. Seria um preâmbulo do direito internacional de direitos humanos. A Convenção de Genebra de 1864, ela marca a criação do direito humanitário. Veio a ser desenvolvido depois no século seguinte, nas guerras mundiais, e serviu como base para a criação da Cruz Vermelha, mundialmente conhecida. A primeira e expressiva atuação ocorreu com a Primeira Guerra, em que trabalharam na redução do sofrimento, tanto das crueldades impensadas e causadas a militares e civis. Mesmo no ambiente de guerra, os direitos humanos devem ser respeitados. Exemplo, os mortos devem ser enterrados. E aí é o direito da hipótese de guerra, no intuito de fixar uma atuação do Estado em que ela observasse os direitos fundamentais, mesmo na hipótese do conflito armado. Dizer dessa proteção humanitária destinada não só aos combatentes, mas também aos prisioneiros de guerra, aos militares e a população civil como um todo, tá certo? A evolução do direito de Genebra é composta por documentos. Nós temos 4 convenções importantes. A primeira, de 1864, é o marco da criação da Cruz Vermelha. A segunda Convenção de Genebra, em 1906, ela estendeu os termos da primeira convenção que criava a Cruz Vermelha também para as forças navais. A terceira convenção, em 1929, ela definiu o tratamento aos prisioneiros de guerra, e a quarta convenção, 1949, revisou as 3 e estendeu a proteção aos civis, tá certo? A gente passa agora para
A Liga das Nações, também outro documento que está marcado aí no edital de vocês como dos precedentes históricos que a gente tem que estudar e se debruçar. A Liga das Nações, ela foi criada no pós-Primeira Guerra Mundial pelo Tratado de Versalhes de 1919. Líderes americanos e europeus reuniram-se numa conferência em Paris, em 1919, no intuito de debater e implementar mudanças no cenário internacional. Aqui, após a Primeira Guerra Mundial, a preocupação era criar uma organização internacional que buscasse a manutenção da paz, que buscasse uma nova ordem mundial, baseada numa cooperação mútua e numa resolução pacífica dos conflitos internacionais. Composta por uma Assembleia Geral, essa Assembleia Geral ela incluía delegações dos Estados-membros com representantes, seriam as representações dos estados que estavam participando dessa organização, e aí uma secretaria permanente que supervisionava as funções administrativas e um conselho executivo que estava reservado às grandes potências que faziam parte, tá certo, da Liga das Nações. Em sua maior extensão, a Liga das Nações era composta por 58 Estados-membros. A União Soviética entrou em 1934, mas foi expulsa em 1939, quando invadiu a Finlândia. A Liga das Nações buscava resolver pacificamente as questões territoriais entre os estados e teve sucesso nessa missão em alguns casos, mas falhou no evitar a Segunda Guerra Mundial. Ela tem para todos nessa obrigação de prevenir, e com a Segunda Guerra Mundial ela foi vista como fraca e impotente pelos historiadores. A nova ordem mundial pós-Segunda Guerra, a Liga das Nações foi formalmente dissolvida em 1946, dando lugar à ONU, Organização das Nações Unidas, criada em 45. Por último, a gente tem a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Foi criada pela Liga das Nações no Tratado de Versalhes, ela era uma parte do Tratado de Versalhes em 1919 e seguia esse espírito da Liga das Nações em entender a justiça social como algo primordial, a paz social também. Era necessário, para se evitar os conflitos, alcançar essa paz. Então era necessário pensar e estabelecer um modo em que todas as necessidades do homem elas fossem atendidas. Para tanto, foi estabelecido um mecanismo tripartite, com representantes do governo, com representantes dos empregadores e dos empregados. Guiada pelo princípio da universalidade e tentando contemplar as necessidades de todos os povos, nesse espírito de justiça social, ela teve o firme propósito de auxiliar os governos e as pessoas de todos os países a resolverem os problemas na esfera trabalhista, que surgem de acordo com suas peculiaridades. As normas internacionais do trabalho criam um sistema de proteção e de política social apoiado numa supervisão destinada a resolver os problemas oriundos de todos os países na esfera trabalhista. A Organização Internacional do Trabalho visa, então, promover e organizar os direitos do trabalho, não se restringindo a melhorar apenas a condição de trabalho, mas a condição humana como um todo. Por isso os direitos humanos, tá certo? Se preocupando aí com a justiça social e o direito do trabalho. A gente encerra aqui nossa primeira aula. A gente teve um ganho considerável, conceituação dos direitos humanos, diferenciação dos direitos fundamentais, geração desses direitos, passamos pelas características principais dos direitos humanos e agora encerramos com os precedentes históricos principais para a nossa prova. Eu me despeço de vocês, encontro com vocês na resolução dos exercícios e até a próxima aula de Direitos Humanos, se Deus quiser. Espero que tenham gostado, tá certo? O material vai estar disponibilizado para vocês. Vamos caminhar para a nossa aprovação, se Deus quiser. Um beijo!